Resumo do livro O Nome da Rosa de Umberto Eco, publicado em 1980. O Nome da Rosa é o romance de estreia do escritor e semiólogo italiano Umberto Eco. A obra rapidamente se tornou um fenômeno literário mundial, conquistando prêmios e vendendo milhões de cópias, sendo traduzida para dezenas de idiomas. Ambientado em um mosteiro beneditino na Itália, do século XIV, o livro combina ficção histórica, mistério medieval, reflexão filosófica e romance policial. A narrativa mistura fatos históricos com personagens fictícios, explorando temas como o poder da igreja, censura, conhecimento, fanatismo religioso, heresia e a busca pela verdade. Eco utiliza um estilo erudito, recheado de referências medievais, passagens em latim, debates teológicos e discussões sobre lógica e interpretação textual, ao mesmo tempo que constrói uma trama de suspense investigativo. O romance ganhou ainda mais notoriedade com a adaptação cinematográfica de 1986, estrelada por Sean Connery e Christian Slater, e dirigida por Jean-Jacques Annaud. Além de uma minissérie de TV lançada em 2019, a história é apresentada como um manuscrito antigo, encontrado por acaso. Traduzido e comentado por Umberto Eco, o narrador principal é Adso de Melk, um monge beneditino já idoso que relembra acontecimentos de sua juventude, quando acompanhou seu mestre Guilherme de Baskerville em uma investigação misteriosa. A narrativa é estruturada em 7 dias, cada um subdividido em momentos que correspondem às horas canônicas da vida monástica: matinas, laudes, prima, tércia, sexta, nona, vésperas e completas. Essa estrutura cria um ritmo que alterna entre a rotina monástica e os eventos da investigação. O romance se passa no ano de 1327, em plena Idade Média, quando a Europa vivia tensões religiosas e políticas. Adso, ainda noviço, acompanha seu mestre, Guilherme de Baskerville, a um mosteiro beneditino no norte da Itália. O motivo oficial da visita é participar de um debate teológico entre emissários do Papa João XXII e frades franciscanos a respeito da pobreza da igreja. Logo na chegada, Guilherme e Adso são informados de que um monge Adelmo, de Otranto, foi encontrado morto ao pé da torre do mosteiro. Embora a morte pareça suicídio, o abade, Abone, pede a Guilherme que investigue discretamente. Guilherme, um homem de raciocínio lógico e métodos de dedução, inspirados em Roger Bacon e William de Ockham, começa a coletar pistas. Descobre que o mosteiro possui uma biblioteca labiríntica e inacessível, guardada com rigor pelo bibliotecário Malate e pelo ajudante Berengar. A biblioteca, disse, contém livros raros e proibidos. Outro detalhe chama atenção. Monges afirmam que presságios e sinais demoníacos rondam o mosteiro, associando a morte de Adelmo a uma maldição. Guilherme, no entanto, acredita que há uma explicação racional. Enquanto Guilherme investiga, mais monges começam a morrer de forma misteriosa. Venâncio, tradutor grego, é encontrado afogado em um barril de sangue de porco. Berengar, o ajudante do bibliotecário, desaparece, e depois é achado morto na banheira. Severino, o herborista, é assassinado na sua oficina. Em cada caso, há indícios de envenenamento e estranhas manchas negras na língua ou nos dedos das vítimas. O medo cresce, e muitos acreditam que o apocalipse está próximo. Paralelamente aos crimes, cresce a tensão entre facções religiosas, franciscanos, defensores da pobreza evangélica e emissários papais que defendem o poder e a riqueza da igreja. A chegada do inquisidor Bernardo Gui, figura histórica real, complica tudo. Gui é famoso por perseguir hereges e usar métodos brutais. Guilherme e Adso, desafiando as regras, entram na biblioteca à noite e descobrem que ela é um labirinto complexo, com salas organizadas por regiões do mundo e códigos enigmáticos. No centro, há um quarto proibido chamado Finis Africae, acessível apenas por um mecanismo secreto. Eles percebem que as mortes estão ligadas a um livro envenenado, um manuscrito perdido de Aristóteles sobre a comédia. Segunda poética. O texto, considerado perigoso por estimular o riso, havia sido envenenado nas bordas das páginas, matando quem o manuseasse e levasse os dedos à boca. O mentor por trás das mortes é o ancião Jorge de Burgos, monge cego e fanático, que acredita que o riso mina a fé e a autoridade da igreja. Para impedir a divulgação das ideias de Aristóteles, Jorge envenena o livro e manipula os eventos para que as mortes pareçam castigos divinos. Quando Guilherme e Adso o confrontam, Jorge engole as páginas do livro e provoca um incêndio na biblioteca, destruindo o acervo inestimável. Ele morre nas chamas, e o mosteiro é parcialmente consumido pelo fogo. Adso encerra a narrativa já idoso. Lamentando a perda do conhecimento contido na biblioteca,
e refletindo sobre a fragilidade da verdade e da memória. Ele conserva apenas fragmentos de textos queimados, sem conseguir recompor o todo. Os principais personagens: Guilherme de Baskerville, franciscano inglês, erudito lógico e perspicaz, inspirado em figuras como William de Ockham e Sherlock Holmes. O sobrenome remete a O Cão dos Baskervilles, do Conan Doyle. Adso de Melk, jovem noviço beneditino, narrador da história, que aprende com Guilherme a questionar e buscar a verdade. Abone, abade do mosteiro, mais preocupado com a reputação da instituição do que com a verdade. Jorge de Burgos, monge cego e fanático, inspirado no escritor Jorge Luís Borges, defensor da censura e responsável pelos assassinatos. Bernardo Gui, inquisidor dominicano histórico, representado como cruel e implacável, Malate bibliotecário rígido e guardião do labirinto. Berengar, assistente do bibliotecário, envolvido em segredos obscuros. Severino, monge herborista, vítima de assassinato. A jovem camponesa sem nome, representa a experiência amorosa e sexual de Adso, bem como a vida fora das paredes do mosteiro. A história se ambienta durante o Papado de Avignon, 1309 a 1377, período em que os papas residiam na França sob forte influência política. Era também época de disputas entre franciscanos espirituais defensores da pobreza e o poder central da Igreja. As referências à Inquisição e à perseguição de heresias refletem a intolerância religiosa da época. A trama mostra como o controle do conhecimento e dos livros era uma forma de manter o poder. O riso como liberdade, a obra questiona a censura e a repressão intelectual, defendendo que o humor é uma forma de resistência à busca pela verdade. Guilherme simboliza o pensamento racional investigativo, contraposto ao dogmatismo. O poder do conhecimento, a biblioteca representa a soma do saber humano, e a luta entre preservá-lo ou destruí-lo. O conflito entre fé e razão, a tensão entre crença religiosa e método científico permeia todo o enredo. A relatividade da interpretação. Eco como semiólogo, explora a ideia de que todo texto pode ser interpretado de maneiras diferentes. Eco emprega linguagem densa, com termos técnicos, citações em latim e referências literárias e filosóficas. A narrativa alterna descrição minuciosa, diálogos filosóficos e passagens de suspense. O romance também é metaficcional, pois o autor finge ter apenas traduzido um manuscrito, criando uma camada extra de mistério e autenticidade. O Nome da Rosa foi aclamado tanto pelo público quanto pela crítica, recebeu o Prêmio Strega 1981 e o Prêmio Médicis Estrangeiro, 1982. É considerado um dos romances mais importantes do século XX, influenciando a literatura histórica e policial. A adaptação cinematográfica condensou a trama, retirando parte das discussões teológicas, mas manteve o núcleo investigativo. A obra de Umberto Eco transcende o rótulo de romance policial medieval. É uma reflexão profunda sobre o papel do conhecimento, os perigos do fanatismo e a necessidade de questionar verdades absolutas. A famosa frase final Stet Rosa Pristina Nomen, nomina nihil tenemas, a rosa antiga permanece apenas no nome, temos apenas nomes nos, resume a melancolia da perda e a fragilidade da memória humana diante do tempo.